Acertadamente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi convidado e já aceitou, elogiando, porque ele já aceitou, porque ele não aceita, para participar de uma audiência pública na próxima quarta-feira, na Comissão de Assuntos Sociais, solicitada pela senadora Elisiane Gama. Eu estava lá e elogiei a iniciativa dela para tratar do tema coronavírus. Elogiei outro dia também a posição do governo de, enfim, ter resolvido buscar os brasileiros que estavam na China, que quiseram vir, todos que quiseram, estão aqui perto, né, em Nápoles. Nápoles, né? Anápolis. Vocês conhecem bem aqui as cidades todas de Anápolis. A discussão, de fato, é urgente. Essa casa tem que estar em parceria com todo o setor da sociedade, não importa executivo, legislativo, judiciário, para essas ações de prevenções. E tenho certeza que assim o Congresso agirá. O tema é um tema que está em debate em todo o mundo, sobre o coronavírus. Desde o início do ano, o mundo acompanha com expectativa e apreensão o desenrolar de uma nova emergência mundial de saúde provocada pelo surto do coronavírus originado na China. A situação é grave. Quase 50 mil casos confirmados na China. Centenas de mortos. Ainda na China, várias regiões já adotaram procedimento de quarentena. Milhões de pessoas estão diretamente afetadas por essas medidas. Outros países também já começaram a adotar medidas restritivas. O Japão, por exemplo, na semana passada, colocou em quarentena um navio cruzeiro de 3.700 pessoas a bordo, depois da confirmação que lá estavam 10 pessoas infectadas. Então é um problema mundial e todos nós temos que estar alertas e medidas preventivas têm que ser tomadas. Também anunciou que proibiria a entrada no país de pessoas que tenham circulado pela China nas 2 semanas anteriores, no Japão. No Brasil, há 9 casos suspeitos, não confirmados. E que bom que não confirmados, né? Oxalá que não seja real. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há risco de que a doença se espalhe em torno e se torne global. Ela já atingiu 24 países. Felizmente, não é o nosso caso. O Brasil, claro, tem que estar atento, redobrando as vigilâncias necessárias. 2 aviões militares foram mandados à China para recuperar os brasileiros que estavam lá e estão aqui perto, eu já citei antes de forma improvisada. E Vossa Excelência complementou o nome da cidade. Vários países já enviaram missões para repatriar sua gente. E todos eles adotaram medidas especiais, como é o caso que o Brasil adotou. Senhor presidente, estamos nós preparados? Eu diria que é bem verdade que não somos novatos em matéria de epidemias, de doenças infecciosas. Há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do vírus chamado vírus Zika, no Brasil, com uma emergência mundial de saúde. Lidamos, poderíamos dizer quase regularmente, com epidemias e outras que aqui nós debatemos, de dengue, por exemplo. O perigo posto pelo coronavírus, no entanto, é diferente e maior, já que, contrariamente às outras doenças, como Zika e dengue, o contágio do novo vírus se dá diretamente entre as pessoas, dispensando o vetor transmissor, nos casos que citei, o mosquito. Já que se comprovou, inclusive, que o novo coronavírus é muito contagioso do que o foi, por exemplo, o vírus que provocou a gripe espanhola, que foi outro debate que o mundo teve que travar e buscou saídas, mesmo que sua letalidade seja ainda baixa, por volta de 2%, nunca pode ser tomada como algo que não tem que ser enfrentado com muito cuidado e de forma preventiva. O governo, após decretar que estamos diante de uma situação de emergência de saúde pública, mesmo sem termos ainda um caso confirmado, fez bem, tanto que enviou para o Congresso um projeto de lei para regulamentar, pelo menos no contexto da atual emergência, os procedimentos para o enfrentamento à ameaça do coronavírus, que o Congresso aprovou. Devemos pensar mais além e considerarmos a possibilidade de que os primeiros casos
apareçam justamente às vésperas de grandes mobilizações provocadas, por exemplo, pelo Carnaval. Mobilização nos grandes estádios de futebol. Aos poucos, até o fim desse mês, se acelera e se expande um verdadeiro contágio conhecido de todos os anos por nossa gente. Mas esse ano pode ser vetor de um outro tipo de contágio perigoso e mortal, que é esse. Então, os grandes movimentos como carnaval, estádio de futebol, todo cuidado é pouco. Desde que o grande surto da gripe, a chamada gripe espanhola de 1918, causou a morte de algo entre 50 a 100 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população mundial. Senhor presidente, quero ir para finalmente. O medo é justificado e deve nos inspirar para termos cautela e medidas preventivas. Mais prudência e um rigor estrito com as medidas que se fizerem necessárias para conseguirmos frear a epidemia, interrompendo o ciclo do contágio. Não temos ainda uma vacina no mundo, que seria o meio mais eficiente para começar a erguer barreiras contra esta situação. O controle dos casos e das situações que aumentam o risco ainda se faz imperativamente necessário. Nesse quesito, devemos louvar os esforços gigantescos e inéditos promovidos pelo governo chinês para enfrentar o problema. Não chegaremos certamente ao ponto de termos que decretar quarentena de cidades inteiras, mas a seriedade do esforço chinês precisa ser reconhecido e serve como exemplo. Eles estão assumindo e dando toda a força possível para que essa vacina saia o mais rápido possível. Esse controle só se consegue com um grande esforço coletivo, sustentado por políticas públicas, solidariedade e amor ao próximo. Isso é algo que não podemos perder de vista numa situação como esta, em que vivemos em um contexto em que o desmonte das políticas públicas, especialmente na área da saúde, tem que ser cuidado para que não aconteça. Mais do que nunca temos, eu falei muito aqui em educação, mas agora aqui eu estou fazendo uma provocação positiva, presidente, positiva, para investirmos cada vez mais na área da saúde. A questão da saúde, em geral, é uma questão de interesse público. Isso é ainda mais obviamente verdadeiro quando estamos diante de uma crise como essa. Recentemente vimos reaparecer entre nós com força doenças como o sarampo, da qual o país estava livre desde 2016. Temos que também estar de olhos abertos e tomando medidas nesse sentido para que questões como essa do sarampo não venham a fragilizar ainda mais a nossa gente. Termino dizendo, torço para que o Brasil esteja preparado para realizar o esforço coletivo para fazer frente a esse desafio, apesar das ameaças concretas que existem hoje, nós temos que dar as mãos nesse momento, esquecendo o debate político, partidário, ideológico, para combatermos qualquer tipo de epidemia. E nesse aqui eu falo do vírus que está hoje preocupando, eu diria, toda a humanidade.